Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença, agradecidos, Pai, por mais um dia que tu nos concede. Suplicamos pela tua igreja, abençoa e guarda os nossos irmãos. Manifesta o teu poder, Senhor, na vida da igreja. Guarda os teus servos, ó Deus, na cidade, em cada povoado, Senhor, em cada vila deste país. Guarda o teu povo, guarda, meu Senhor, os teus servos no sítio, meu Senhor, nos sertões, amado Senhor, guarda os meus irmãos. Tu és o nosso Deus, tu tens, meu Senhor, o poder e a graça, Senhor, para abençoar e guardar cada discípulo teu. Manifesta a tua glória na vida da igreja. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Glória ao Justo, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres, e nós estamos com a edição 1280, ano 25. Nós temos hoje, meus amados irmãos, um tema especial, como sempre fazemos. Alguns temas eu mesmo acho estranho quando escolho determinados temas mediante o texto. Hoje o nosso tema é engrandecendo a Deus conosco, engrandecendo ao Senhor conosco, ao engrandecimento, a glorificação, a exaltação do nome do Senhor em conjunto. É isto que a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a completude de todos os salvos. Como nós não sabemos quem é salvo, quem de fato nasceu de novo e está servindo a Deus com a mesma graça e alegria, então nós chamamos a igreja de corpo de Cristo. É nas Escrituras que está inserido esse conceito. A igreja como o corpo de Cristo, e cada membro da igreja, cada pessoa que a gente vê, a gente coloca neste nível de participação. Corpo de Cristo, igreja de Cristo, a igreja do Senhor. Muito embora temos, vez por outra, as grandes surpresas. Fulano não está mais. E esses dias eu estava ouvindo um dizer que voltou para o catolicismo. Isso não acontece com quem conhece Jesus Cristo. Quem conhece Jesus Cristo não vai atrás de ídolo, mas não vai mesmo. Então, meus amados, a nossa leitura hoje no Salmo 34, versículos 1 a 8. Salmo 34, versículos 1 a 8. E aqui nós temos esta maravilhosa instrução da parte do Senhor para o nosso enlevo espiritual. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o teme e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia.
Glorificado seja o Senhor, bendito seja o seu santo nome. É uma bem-aventurança mesmo. Eu me sinto muito feliz. Sou muito feliz com o meu Deus. Mais de 50 anos. Na verdade, em abril próximo, completo 55 anos. No dia 19 de abril, dia do índio, não dá para esquecer. No dia do índio, este cacique velho completa 55 anos na Assembleia de Deus. Nunca fui muita coisa, nunca fui grande, nunca fui nem muito esperto, eu acho que não, mas sempre fiz alguma coisa. Mas a verdade é, meus amados irmãos, que, como diz aqui, bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Eu, com 16 anos, comecei a aprender, continuo aprendendo. Vamos orar ao Senhor, suplicar pelos nossos irmãos, nossos ouvintes, os nossos irmãos novos convertidos, os irmãos que congregam regularmente, os irmãos que não congregam regularmente. Muitos estão tendo grande dificuldade para se inserir na igreja, principalmente devido às transformações nocivas. Tem pessoas descrentes, pessoas que viveram a juventude observando os crentes. Não queria ter compromisso, mas observava, achava bonito. E sempre dizia, eu ouvi muita gente. Eu não sou crente, mas se um dia eu for crente, eu vou ser crente da Assembleia de Deus. Igreja séria, trabalho. Agora está uma mancha. Não é aquela mancha negra que é torcida, não. É uma mancha lamacenta por causa do orgulho dos homens. Vamos orar pela igreja. Ela não merece ser tratada assim, no brejo. Bendito Deus, Senhor do céu e da terra, nós te louvamos, lemos a tua palavra e pedimos, Pai, a tua graça. Suplicamos pela tua igreja. Abençoa, meu Senhor, a tua igreja. Ó Deus fiel, Deus misericordioso e bondoso. Eu vejo os homens tão zelosos em relação às suas criações, os seus atos, suas iniciativas, suas descobertas, suas conquistas. Ó Senhor, eu fico pensando como tu tens, ó Deus, amor pela tua igreja e como é terrível para aqueles que ferem a tua igreja. Dá-me graça, Senhor, para não ferir a tua igreja, para não envergonhar a tua igreja, para não ofender a tua igreja. Dá-me graça, Senhor. Dá graça aos meus irmãos, ajuda os meus irmãos, nos dá graça, Senhor, para louvar o teu santo nome e levantar as nossas mãos em todo lugar. Levantar as mãos publicamente, levantar as mãos na intimidade do nosso lar, levantar as mãos no seio da tua igreja, levantar as mãos, meu Senhor, sem ser reprovados. Querido Deus, abençoa os nossos ouvintes, os nossos irmãos, nossos ajudadores. Ó Senhor, tu conheces, Pai, a real condição da nossa atividade. Desde que iniciamos, Pai, temos nos guardado de fazer o mal, da aparência do mal, provocar alguém. Ó Deus, nos ajuda a continuar. Lemos a tua palavra e queremos expor, Senhor, para a edificação dos meus irmãos. Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, esta leitura simples e cheia de graça. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Eu me esforço para fazer isto, mas tem um tempo tão difícil. Tem tempos, meus amados irmãos, que se torna tão difícil a gente louvar o Senhor.
A palavra de Deus nos ensina, nos expõe aquela grande realidade. Há tempo para tudo debaixo do céu, mas não há tempo para recesso na nossa comunhão. Não há tempo para recesso na nossa comunhão. A nossa comunhão é para ser absolutamente constante. Comunhão constante. A minha comunhão com o meu Deus, ela é constante, apesar de mim, apesar das minhas fraquezas, apesar da realidade da minha experiência. A minha comunhão com o meu Deus é uma constante, não tem variação. Não tem variação. Conheci Jesus através do Evangelho. Quem pregou a palavra para mim dizia: está escrito, a Bíblia diz, está escrito na Bíblia, a Bíblia diz, na Bíblia está escrito, a Bíblia diz. Eu tinha 16 anos. Guardei no meu coração até hoje, apesar de mim. Eu vou frisar isso enquanto tiver sentimento e vez, enquanto tiver consciência de quão fraco eu sou, eu vou dizer, apesar de mim. Eu não tenho variação na minha comunhão, não tem intervalo na minha comunhão com Deus, não tem recesso na minha comunhão com Deus. O escritor aqui diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos, aquele que teve a vida transformada, aquele que tinha uma palavra à altura do desafio, à altura do desaforo, tinha uma resposta pronta. Aprende a andar com Jesus. Jesus ensinou e chamou para uma segunda aula. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aqui, 1000 anos antes, esta alma redimida dizia: os mansos ouvirão e se alegrarão. Os mansos ouvirão esse testemunho da minha vida, da minha alma, da minha comunhão, do meu louvor. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos vão se alegrar com o testemunho da minha experiência. Engrandecei ao Senhor comigo. Engrandecei. Um convite precioso. Venha engrandecer a Deus comigo, engrandecer ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. O nome do Senhor, meus queridos irmãos, é exaltado por milhões, bilhões, trilhões, pelos exércitos incontáveis. Há uma descrição do ajuntamento dos santos na presença de Deus, e na visão de João era incontável como a areia da praia. O João era o apóstolo da hipérbole, e diz que é incontável como a areia da praia, é impossível de contar, é impossível contar a multidão. Agora, meus queridos irmãos, imagina os exércitos celestiais
Imagina os exércitos celestiais. Eu estava vendo a matéria sobre as últimas descobertas no espaço sideral e têm sido localizados galáxias há 500.000 anos-luz. 500.000 anos-luz. Na linguagem do cientista, o ano-luz é o tempo que a luz demora para chegar em determinado lugar. E cada vez que eu leio, que eu escuto, que eu vejo dessas matérias, eu glorifico a Deus, pensando no Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra de suas mãos. A grandeza do Senhor refletida no seu feito, refletida na sua obra. E aqui o salmista diz: engrandecei o Senhor comigo, juntos exultemos o seu nome. Isso tudo fala de conjunto. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, a minha oração, o meu canto, o meu louvor estará na minha boca, a minha alma se gloriará e os mansos ouvirão, os mansos participarão, os mansos entenderão, os mansos terão também este privilégio, esta oportunidade. Aí no versículo 4 ele diz: busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Não existe experiência de alguém que busque ao Senhor humildemente, dedicadamente, consagradamente, desejoso de ouvir a voz de Deus, de receber a resposta de Deus. Não tem ninguém que busque o Senhor e não tenha a resposta. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Ele respondeu-me e livrou-me de todos os meus receios, todos os meus temores, todos os meus medos foram banidos. Agora eu sou aquele servo desassustado, andando seguro na presença de Deus. Busquei o Senhor e Ele me deu a resposta. Ele me respondeu. Olharam para Ele. Versículo 5. Ele é maravilhoso. E você pode ser amigo, além de servo. Jesus disse: eu não chamarei vocês de servos. Servo é importante, mas eu não chamarei de servo, porque o servo tem um limite em relação a conhecer as coisas do seu Senhor. Mas vocês não têm limite. Tudo que eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. Tudo que eu trouxe da glória, eu deixei com vocês na terra. O conforto, o conselho, a verdade santa, a palavra da glória, a palavra da consolação, a palavra da salvação. Tudo eu deixei com vocês. Está tudo com vocês. Então, não existe como não se atrever na presença do Senhor, porque a iniciativa foi dele. Aqui olharam para ele e vem a iluminação. Quem olha para Deus, quem busca o Senhor, recebe a iluminação. Olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos foram iluminados. Os seus rostos foram direcionados. Agora temos um destino. Agora não existe confusão na nossa vida. Não tem nenhum receio, não tem nenhuma confusão. Estamos com tudo delineado na presença de Deus. Isto é maravilhoso. No versículo 6,
Ele diz: clamou este pobre. Mesmo os homens do passado, muitos deles sendo ricos, literalmente ricos, ricos de posses, ricos de bens, estes homens, até mesmo os grandes homens, eles se sentiam pobres diante de Deus, no sentido de humildade, humilhar-se na presença de Deus. Aquele pobre de espírito da bem-aventurança que Jesus expôs em Mateus capítulo 5. Ali não tem nada a ver com a questão de posses, não tem nada a ver com a questão de herdade, de propriedade. Ali é estado de espírito. E clamou este pobre, e o Senhor o ouviu. O Senhor ouviu o clamor deste pobre e o salvou de todas as suas angústias. E agora a segurança, o anjo do Senhor acampa, o anjo do Senhor mantém, ele tem a guarda, ele está ali de prontidão. Existe este conceito bíblico da presença de Deus, o anjo do Senhor guardando os servos do Senhor em todas as situações. Clamou este pobre, o Senhor ouviu, salvou de todas as suas angústias e colocou um anjo guardando. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo livra estas pessoas, livra de perigos, livra de toda aquela experiência que possa trazer angústia, tristeza, traumas, desilusões. Isto é banido pela presença do Senhor e a manutenção da guarda, a manutenção da segurança. Bendito seja o nosso Deus. Este último versículo diz: provai e vede que o Senhor é bom, só bondade. Quem merece? Eu merecia, você merecia, quem merece? O Senhor é bom, veja que o Senhor é bom. O Senhor é bom até para os injustos. O Senhor é bom até com os injustos. Imagina com os seus servos, imagina com os que se perfilam na sua santa presença para ouvir a sua voz, o seu conselho. Imagina como é glorioso desfrutar esta comunhão, esta paz. É maravilhoso isto, meus irmãos. É maravilhoso. Eu sinto a graça, eu sinto a presença para ministrar esta palavra gloriosa, porque em todo o tempo não tem nada que atrapalhe, não tem nada que atrapalhe a minha atitude de servo, a minha condição, o meu louvor, o meu grito por socorro, por perdão, e não tem intervalo, não tem recesso, não há variação, é uma constante, não tem variação. Que Deus abençoe os meus irmãos, que Deus abençoe e guarde a sua igreja nestes dias terríveis. O corpo foi muito atingido no passado. Tinha um órgão do catolicismo, tudo lá é santo para a religião, e tinha uma peste chamada Santa Inquisição. Esta peste matou milhões. Tem quem saiba a quantidade de mortos da Santa Inquisição, até mesmo dentro da própria fileira do catolicismo.
Muitos idólatras morreram. Muitos idólatras foram tragados pela Santa Inquisição, porque de alguma forma destoava do sistema corrupto, perverso, que é aquela Babilônia da atualidade. Agora, nestas condições de sofrimento, a igreja evangélica, a igreja protestante na Europa e todos os pequenos grupos cristãos no mundo todo foi ofendido, ferido. A igreja de Jesus sofreu muito por causa da igreja do Papa. Mas, nos últimos tempos, a igreja de Jesus está sofrendo um ataque de vermes. Vermes produzidos no mesmo corpo. A igreja não está sendo esbofeteada. A igreja não está sendo agredida e esbofeteada pela Santa Inquisição e outros organismos malignos da religiosidade. A igreja está sofrendo um ataque de vermes. Tem lugares que ela já está como aquele personagem do humor, o Jeca Tatu. É terrível, mas você pode, meus queridos, vocês podem, meus queridos irmãos, vocês podem manter a comunhão numa constante, sem variação. Comunhão com Deus, comunhão com Deus, comunhão com Deus é a resposta ao ataque interno e externo contra o corpo de Cristo. Louvado seja o nosso Senhor para todo sempre. Vamos orar. Eu peço orações em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar pela igreja no interior. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela vida. Obrigado pela salvação. Obrigado pela tua graça manifestada. Obrigado, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Agora, Senhor, suplicamos a ti, guarda a tua igreja, guarda, meu Senhor, cada membro em particular, cada família na tua igreja, opera poderosamente na vida do teu povo. Te apresentamos, meu Senhor, a igreja no interior. Guarda a igreja no sítio, Senhor. Guarda, meu Senhor, os teus servos. Pai querido, manifesta o teu poder na vida dos crentes interioranos. Pai santo e bondoso, ajuda-nos, ajuda eles, ajuda, Senhor, a tua igreja, dando graça, pureza, simplicidade e perseverança. A esperança renova, Senhor, e dá graça a cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Se o nosso Deus permitir, voltaremos. Deus guarde cada vida. Leia a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.